Olá a todos, bem-vindos. Eu sou Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável. O nosso objetivo no nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água, é falar de casos ligados à água, de pessoas que têm experiência de vida a um bem tão precioso como a água. E hoje nós trazemos para vocês o Wilton Aparecido Magri Lúcio. Aliás, eu só descobri hoje que ele era Aparecido Magri. Eu só conheço ele como Wilton Lúcio, né? O Wilton Lúcio, antes de falar qualquer coisa do Wilton Lúcio, que ele é da carreira dele, o Wilton Lúcio é um palmeirense ilustre, né? Muito das torcidas vão falar que a gente está entrevistando o palmeirense só porque o Palmeiras ganhou o título, mas agora a gente está ganhando tanto título que não tinha como entrevistar o Wilton sem a gente ter ganho um título próximo, né, Wilton? Então, deixa eu só apresentar. Fase é boa, fase é boa. O Wilton é geólogo pela Unesp de Rio Claro, ele é o CEO da Antea e ele é membro do board da Inogen. Vamos lá, Wilton, por favor, faça sua apresentação para o nosso público. Como é que é? Geologia e meio ambiente tem tudo a ver? De onde veio essa sua escolha inicial aí? Boa tarde, bom dia, dependendo de onde vocês estiverem no mundo. Todo mundo começa essas entrevistas com uma história glamurosa, né? Não, eu sempre nasci para isso, tal. A minha conexão com o meio ambiente é super casual, tá? Apesar de ela ter se consolidado e ter me feito muito feliz ao longo da minha vida, eu comecei a minha carreira como geólogo de mineração, né? Inclusive, no meu primeiro trabalho como profissional, eu tinha que fugir da água, porque tinha umas galerias lá que inundavam e a gente tinha que fazer o mapeamento antes do nível subir muito, porque senão a gente morria afogado, né? O projeto estava começando e tal, não tínhamos muitas condições. E eu acabei indo para o meio ambiente, porque na época em que eu me formei, né, na época em que eu realmente tinha que procurar emprego, era realmente a maior fonte de emprego, né, no mercado. E eu me encontrei, né? Eu me encontrei, gostei muito, né? Rapidamente percebi que tinha algumas habilidades fundamentais para trabalhar com consultoria de meio ambiente, né? E comecei a ver a coisa por uma outra perspectiva e hoje até ajudo muito a mineração como consultor de meio ambiente. Então, eu comecei com mineração e o meio ambiente acabou vindo não de maneira assim planejada, mas veio para ficar na minha vida e não saio nunca mais daqui. Legal, verdade. Mas você saiu da graduação, praticamente você ficou pouco tempo na mineração, você foi direto para ser empresário, é isso ou não? Não. Eu tive uma carreira bem curta de mineração, trabalhei em alguns projetos aqui no Sudeste, fui trabalhar num projeto de ouro no Centro-Oeste, num lugar interessantíssimo. Na época não tinha eletricidade, não tinha nada. E hoje é uma cidade super desenvolvida por causa do agronegócio. Mas eu tive, sim, alguns empregos, né, como profissional. Trabalhei numa empresa de consultoria de São Paulo, muito famosa, Geoclock. Agradeço muito a várias pessoas durante a minha passagem por lá. Mas aí teve um divisor de águas importante que foi eu ir trabalhar numa multinacional. Eu fui o primeiro diretor técnico de uma multinacional aqui no Brasil, realmente muito jovem, né? E muito rapidamente o pessoal me transferiu para a divisão internacional dessa empresa, né? Então fui trabalhar fora do Brasil. Então fiquei um bom tempo no Uruguai, trabalhando com água subterrânea. Depois fui fazer um dos projetos mais legais da minha vida. Fiquei quase um ano na Turquia, né? E eu trabalhava como expatriado, basicamente todo o meu dinheiro ia para o banco, né? E chegou uma hora, eu estava com saudade do Brasil, tinha um monte de dinheiro parado lá. Falei, acho que eu vou, sei lá, vou começar uma empresa, vou voltar para o Brasil e vou empreender, né? E aí eu me tornei empresário. Me tornei empresário relativamente jovem, mas tive sim, trabalhei como empregado e também, de novo, não me arrependo, né? Foi uma bela decisão, decidi formar uma empresa numa época em que o mercado era ainda muito menos maduro do que ele é hoje, né? Então a gente tinha muito mais chance assim de se consolidar rapidamente, né? Mas tive sim experiência como funcionário, vamos dizer assim. Mais chance, mas também dificuldades, porque tinha que criar o mercado, na verdade, né? Eu lembro que eu também fiz a mesma coisa.
Eu montei a empresa numa época... O pessoal gosta de falar, né? O pessoal gosta de falar. Quando eu cheguei aqui, tudo era mato, né? Quando eu cheguei aqui, não era tudo mato. Já tinham derrubado uma parte da floresta e tal, mas ainda não tinham feito as cercas, né? Então, a gente viu o mercado nascer praticamente, né? Eu fui estagiário, literalmente, dos primeiros profissionais que atuavam nesse mercado, né? Que criaram o mercado, né? Mas ainda, assim, se você se compara com outros mercados, eles falam, o cara tem 20 anos de experiência. O mercado também tem 20 anos, né? Então, o mercado tem um pouco mais, tem uns 30, mas É, é por aí. mas Né? assim, nos Estados Unidos já é diferente, né? Mas, enfim, o mercado, principalmente no final dos anos 90, aí, realmente explodiu, né? O Brasil estava um monte de transformação, fim da inflação, estabilização da economia, plano real. E a empresa que eu fundei, bem sucedida, ela existe até hoje. Deixa eu te falar, você fundou a empresa, eu sei, agora você é um CEO numa multinacional, né? Conta pra gente aí o que faz a Anteia, como é que você virou, na opinião de muita gente, você vendeu a empresa, ficou rico, colocou o burro na sombra e agora só está passeando pelo mundo. É isso daí? Ou aumentou a responsabilidade? Não existe, não existe dinheiro fácil, não existe. Se você quiser dinheiro fácil, tem que jogar na loteria, a chance é muito E pequena. demora, depende da sorte, é verdade. Não, olha só, a gente vai contando a nossa história, né, só lembrando de algumas coisas. Se você me fizesse essa pergunta 2 anos atrás, né, CEO, o que é isso, tal, não sei o quê, eu ia falar, olha, o CEO é aquele cara que está com um pé no presente, um pé no futuro, ele tem que estar enxergando o que está acontecendo daqui 5 anos, né? E depois da pandemia isso ficou tudo muito mais complicado, né? O futuro hoje, em alguns casos, são os próximos 6 meses, né? Você vê, a gente passou por uma pandemia aí muito esquisita, tudo virado de cabeça para baixo. Para que você sai da Não. pandemia... A gente espera que estejamos já fora, mas a gente não tem certeza ainda. Né? Eu acho que até humanamente falando, a gente está colocando isso para trás, né? Ainda que, do ponto de vista epidemiológico, ele não tenha acabado, ninguém aguenta mais aquela vida de reclusão e tal. Mas você vê, né? A gente sai da pandemia e estoura uma guerra do lado da Europa aqui, né? Todo lado de uma guerra mesmo, né? Tem gente morrendo, bomba, um cenário que a gente não antevia, né? E aí aquela coisa, né? Interrompe cadeia de fornecimento. Então, assim, quando as pessoas me perguntam o que eu faço, eu acho que tem um aspecto importante que é assim, primeiro, eu continuo como consultor, né? Eu tenho projetos que são meus, eu faço sozinho, eu tenho projetos que eu sou consultor sênior, mas eu nunca deixei de ser consultor, né? Eu sou executivo, sou CEO, mas adoro e quero continuar até o fim da minha carreira fazendo projeto. Eu acho que isso é importante, isso mantém a pessoa ligada à execução e ao quanto é difícil, às vezes, você discutir com o cliente, fazer projeto. Você não Então, sabe. essa é uma parte do meu dia a dia, né? Como de qualquer consultor. A outra parte é entender a empresa do ponto de vista financeiro, né? Aquelas coisas que a gente adora, fluxo de caixa, projeções, né? Metas e não sei o que e tal. Isso eu faço com muita facilidade, eu gosto também, né? Adoro essa parte de finanças. Eu quase virei economista, eu estava entre geologia e economia, acabei indo para geologia, Deus sabe por quê. E, por último, eu tenho que tentar entender o futuro, né? Eu tenho que tentar entender para onde que os nossos mercados vão, para onde que eles não vão, né? Com uma certa antecedência, né? Então, eu acho que o papel do CEO é estar com o pé no presente, fazendo trabalho, tocando a empresa, né? Mas está olhando para frente, né? A gente vai falar um pouquinho sobre água daqui a pouco, remediação, para onde que essas coisas vão, né? É aí que eu norteio comercialmente a minha empresa e invisto no que eu acho que vai dar certo lá na frente, né? Agora, há 2 anos atrás era mais fácil prever o futuro, né? Hoje está um pouquinho mais complicado. Ainda a poeira não assentou ainda, né? Está muito difícil, concordo com você, está muito difícil. Hoje eu participei de um fórum aqui sobre ESG, né? Para onde isso vai, e assim, é tudo tão fluido, né? A gente acha que veio para ficar, mas ainda não sabe como, quem vai atuar nesse mercado, tal. Então, eu gasto muito tempo tentando prever o futuro, e prever o futuro é difícil, né? Mas acho que o CEO que consegue prever bem o futuro, ele é mais bem sucedido.
Mas assim, a gente sabe das histórias de sucesso depois do sucesso, né? Porque alguns acertaram, outros erraram, a gente só sabe dos que acertaram. É sempre assim, né? Tem umas histórias que ficam mais famosas que outras, né? Mas eu acho É, que, de maneira geral, você conversando com os seus pares, você conversando com as autoridades, você sabe para onde a coisa vai, né? sim, você E tem é uma coisa que você não consegue dirigir, né? Eu quero que ela vá para lá, né? Ela vai para lá por tantos fatores, assim. Então você tem que estar muito. Acho que antenado. um dos papéis do CEO é estar antenado, né? E não só em geologia, meio ambiente, mas economia, política, um monte de coisa que no fim do dia termina tudo uma coisa só, que é o futuro. Pois é. Você acompanhou a evolução do trabalho de áreas contaminadas no Brasil. Você começou uma empresa com áreas contaminadas. Como é que Sim. era o início e hoje, né, em relação à recepção, à compreensão pelos clientes, né, em relação às exigências legais? Era um pouco menos. Tinha menos legislação, tinha muito menos regras, porque também era um mercado no início. Conta para a gente aí, como é que era antes, como é que você vê isso hoje? Olha, eu acho que tem duas mudanças que para mim foram fundamentais. Tá? Elas realmente moldaram o mercado como ele é hoje e assim é importante quem trabalha com isso entender que nem sempre foi assim, né? Eu acho que durante muito tempo, durante aí os primeiros talvez 7, 10 anos do mercado, nosso foco era nos contaminantes, né? A gente queria reduzir massa, a gente trabalhava em sites que eram assim historicamente contaminados, alguns passivos de 70 anos de coisas que estavam sendo privatizadas, então as coisas eram todas gigantescas, né? Então a gente tinha um foco muito grande no contaminante. No final dos anos 90, se introduziu o conceito de análise de risco, né? Quando a gente começou a pensar mais nos receptores, né? O que isso aqui vai causar, né? Para onde que isso aqui pode ir, o que ele vai alcançar, né? E aí o mercado mudou completamente, né? Porque você deixa de estar querendo fazer destruição de massa, você deixa de querer sumir com aquilo, né? Para determinar alvos, né? Coisas muito mais tangíveis de serem alcançadas, né? E a segunda mudança, e isso eu acho que foi para muito melhor, não tenho dúvida nenhuma, a gente não tinha regras, né? Você escrevia um relatório como você achava que ele deveria ser escrito, né? Você escrevia uma resposta a um parecer técnico da CETESB como você achava que ele deveria ser escrito. A gente não tinha plano de investigação, plano de remediação, investigação preliminar, investigação confirmatória. A gente ia fazendo uma boa técnica, né? Sim. E hoje não, hoje assim, ainda que seja um bolo super complicado, tem uma receita, né? Tem uma receita que você tem que seguir. E aí você vai seguir, cada um segue com a sua técnica, com a sua abordagem, com o seu entendimento, mas a regra está mais definida, né? E eu acho que isso é bom para todo mundo, porque a gente não tem que pensar só no que a gente faz, né? Você imagina um regulador lá recebendo centenas de relatórios, cada um de um jeito, um com uma sessão de geologia de 2 páginas, outro com 2 linhas, né? Então, todo esse arcabouço hoje de modelo conceitual, fontes de contaminação, vias de exposição meio que pré-formatado, deixa o jogo mais claro para todo mundo, né? Então, assim, entre quando o mercado começou e onde estamos hoje, para mim essas são as duas grandes mudanças, assim, né? Muito mais foco nos receptores do que na contaminação e regras muito mais claras por parte dos reguladores. Eu concordo com você, a gente acompanhou bem isso. Mas você acompanhou e hoje você está dando uma entrevista, está no exterior. Quando a gente começou, existia um espaço, né, digamos assim, um gap muito grande entre o Brasil e os outros países, principalmente a América do Norte, que é quem estava liderando a área de contaminação, os Estados Unidos principalmente, né? Hoje, como você vê isso? Ainda estamos muito longe, principalmente dos Estados Unidos, ou a gente já está mais ou menos no mesmo pé? O que você acha? Olha, é engraçado. Essa pergunta é engraçada
em função de algumas pessoas com quem eu trabalhei na vida. Eu tinha a oportunidade de trabalhar com pessoas que trabalharam nos primeiros casos de contaminação ambiental nos Estados Unidos, sabe? Aquelas coisas pesadas, né? De Love Canal e tal. E eu sempre perguntava para eles, como é que vocês começaram isso? Né? O cara falou, olha, meu primeiro diagnóstico de áreas contaminadas foi com uma escavadeira. Né? A gente abria valas, encontrava tambores e mais tambores e colocava pedacinhos de solo num frasquinho e mandava para o laboratório. Né? Então, assim, todo o mercado começa de maneira precária. Né? Todo o mercado começa sem as melhores técnicas, sem os melhores equipamentos. Eu acho que aqui no Brasil, a maior parte dos profissionais, principalmente de geologia, que estavam trabalhando nesse mercado de meio ambiente, eles tinham vindo da mineração, né? Então, muito know-how não era ambiental, era know-how de vamos fazer perfuração, vamos coletar uma amostra em certas profundidades, né? Sem, assim, por exemplo, vamos medir aqui com PID, vamos ter uma medição qualitativa primeiro para nortear a coleta de amostras, né? Sim, eu lembro quando se importou o primeiro PID no Brasil. Poxa, cara, eu lembro de alguns relatórios que eu fiz, né? Assim, odor forte, odor muito forte. Sim, era do nariz, né? Do nariz. As pessoas cheiravam as coisas, né? E é claro, você fazia isso num posto de gasolina, você não ia fazer isso com hexaclorobenzeno e tal, senão a gente não estava aqui. Mas o mercado mudou, né? E eu acho que o gap foi sendo reduzido. Né? Hoje a gente tem muita comparabilidade entre o que acontece nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil. Né? Eu acho que tem algumas diferenças importantes. Não são mercados... nunca nós vamos ter o nível de maturidade deles, porque eles estão literalmente 20 anos na nossa frente. Então, algumas coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos hoje ou na Europa ainda virão ao Brasil. Né? Hoje tem muita gente falando de sustentabilidade e remediação. Vale a pena eu gastar toda essa energia para remover essa massa? Né? A gente ainda não tem esse tipo de análise no Brasil. Mas, sem dúvida, o gap que existia no começo, hoje está muito menor, sem dúvida, muito menor. Eu converso com os meus pares e a gente usa basicamente a mesma coisa, né? As mesmas ferramentas. Sem contar que hoje em dia também a gente tem, com a internet, você tem acesso aos artigos imediatamente. Né? Então... alguém que tem uma boa formação, ele consegue se atualizar rapidamente, porque você tem acesso à informação, que demorava mais há 30 anos. Eu acho que tem uma conjunção de vários fatores, né, Everton? Eu me lembro de, bom, terminando o modelo aqui, aperta Enter e vamos embora, né? Que o computador tem que ficar rodando. Né? Hoje, hoje capacidade computacional, a capacidade que a gente tem de ver dado, né, tridimensional, vira de cabeça para baixo, inverte. Olha, não tinha percebido esse braço da pluma aqui. Isso é exponencialmente maior, né? A gente fazia tudo que a gente fazia no começo era 2D, né? Ninguém conseguia fazer uma sessão uma sessão geológica que representasse alguma coisa. Assim, eu lembro dos clientes desesperados, não estou entendendo o que você está falando, tal. Hoje em dia você mostra para o cara, está aqui a sua pluma, ela começa aqui, termina aqui, não passa da cerca e tal. Então, eu acho que a equiparação dos mercados ela é muito grande hoje, mas tem algumas diferenças importantes. Eu acho que a gente ainda precisa avançar muito e corrigir alguns gaps. Eu concordo com você. Dá para... Tem muito medo em relação a gastar dinheiro, não sei o quê, mas as pessoas aprendem que gastando bem, você faz um trabalho muito melhor e acaba economizando no final. Então, tecnologia e conhecimento sempre é bem-vindo. Eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Sim, concordo. É mais uma questão me parece, as pessoas têm um certo receio de aprender coisa nova do que qualquer outra coisa, porque em termos de resultado é indiscutível, né? A gente tem se deparado muito com isso, né? Principalmente os clientes americanos reclamam muito disso, os europeus já estão um pouco mais conformados, mas eu acho que um aspecto onde o mercado brasileiro tem que melhorar é as pessoas discutirem abertamente que alguns problemas vão durar muito mais do que elas gostariam que eles durassem, né? Então, se a gente for... se você... encarar a realidade, não é isso? Falar claramente, eu concordo muito. Essa é uma discussão muito interessante, né? Você pega um CEO de uma multinacional, ele normalmente fica no cargo dele
2, 4, 6 anos, né? E aí, de repente, você chega lá e fala, esse projeto de remediação aqui vai terminar daqui 25 anos. O cara desanima, cara. Surta, Eu não vou estar aqui, né? O que vai acontecer, né? E eles vão demorar 25 anos em alguns casos, né? Então, eu vejo meus amigos americanos, principalmente, discutindo isso com muito mais naturalidade com os clientes. Olha, esse caso aqui a gente está projetando para resolver ele em 12 anos, né? E no Brasil, eu acho que a gente ainda vai muito a conta-gotas. As pessoas talvez tenham um pouco de receio de dizer para o cliente, ela vai demorar 12 anos, que ela fala, não, eu vou arrumar um que faz em 10. Né? Em 10 ninguém faz, né? A menos que você leve a barra do custo para muito alto. Exato. Mas o problema é que alguém aparece lá e fala que faz, né? Ele não vai fazer porque ele... Mas assim, isso tem melhorado um pouco, né? Tem. Aquela coisa de chegar alguém e falar, olha, tem uma solução aqui que é pirlim-pim-pim, né? A gente vai jogar um pozinho aí, vai tudo desaparecer. Ela já não é mais tão bem-vinda, né? E é claro, a gente não pode falar de uma remediação de um site simples que dure 10 anos, mas tem alguns sites no estado de São Paulo que provavelmente eu vou me aposentar e não vou ver remediado, né? Então, que já existia no passado, quando a gente começou. Pois é. Não vou terminar, concordo com Mas você. A gente tem, por exemplo, a gente tem algumas ferramentas hoje que a gente usa muito para fusão e aquisição de tentar modelar isso de uma maneira mais de longo prazo. Né? Olha, está aqui a ordem de grandeza que você vai gastar e está aqui a ordem de tempo que isso vai consumir. Né? Então, eu acho que alguns projetos ainda são vendidos meio... Eu vou te vender essa parte, depois tem a parte 2, tem a parte 3. Eu sei que tem a parte... da remediação, aí tem uma... 2, né? Para chegar Você tem trabalhado com recursos hídricos, vamos tentar fazer uma transição para isso, mas inicialmente queria fazer uma pergunta para você. A gente tem feito, você falou da transição nossa, que você viu uns pontos importantes. Uma foi mudar para ver o receptor e a outra foi a legislação. No caso do receptor, existe uma discussão, né, que porque você basear no receptor, ele depende de você ter que se chama de pragmatismo ambiental. Você tem que ter uma decisão pragmática. E a decisão pragmática, ela é pragmática para situações que você está medindo para aquela projeção de tempo, de momento, de vida das pessoas, e de economia, etc, etc. Quando isso aí fica escrito na pedra, não tem um certo risco de que o que não é problema hoje pode ser problema amanhã? Te pergunto isso pelo seguinte: a gente tem uma necessidade de conhecer melhor a água subterrânea. Hoje esse ano está o ano do Making the Invisible Visible, porque a água subterrânea é um recurso cada vez mais importante. E se a gente deixa a contaminação lá, será que não vai sobrar risco? Será que a gente não tem que pensar melhor? Porque alguns dos contaminantes, daqui a uns anos, podem aparecer na água que a gente vai beber? Olha, eu tenho uma posição pessoal muito pragmática. Eu acho que cada problema a seu tempo, né? Eu acho que, em alguns casos, a gente tem áreas contaminadas onde você não pode fazer uso das águas subterrâneas. Eu acho isso um erro, né? Você pegar o Jurubatuba, por exemplo, eu acho que tem muita gente que precisa de água lá e seria muito interessante você fazer um bombeamento daquela água, tratar e usar ela para fim industrial. Não, os poços estão lacrados, né? Então, eu acho que a gente tem que ter como sociedade, a gente tem que ter prioridades, né? A gente pode chegar num momento em que a gente vai, olha, agora eu vou refinar a remediação que eu fiz, eu vou baixar os limites aceitáveis, mas se a gente não tiver um começo, né, olha, essa é a prioridade hoje, né? Vamos reduzir muito a massa no estado de São Paulo, mas não para níveis ainda muito baixos. A gente não avança, né? Então, eu acho que a gente tem que ter visão de curto, médio, longo prazo. Eu acho que a visão de áreas contaminadas que a gente tem no Brasil hoje, ela é boa para médio prazo. A longo prazo, se a gente tiver uma necessidade maior de usar água subterrânea, a gente vai ter. Eu acho que a gente tem que rever, né? A gente não está proibido de rever nada, né? Se no futuro tiver que ser mais restritivo, tudo bem, mas se a gente for causar muita restrição agora, hoje não anda. A coisa não andar, entendeu? Eu concordo com você, tem sempre, nessa discussão do pragmatismo, tem sempre uma zona cinza, ele teria que estar mais claro na parte de legislação. Essa é a minha dúvida. Mas aí, Everton, eu acho que aí a gente sai, eu acho que até isso não foi planejado, mas a entrevista vai caminhar assim, a gente sai de gerenciamento de áreas contaminadas para gerenciamento de recursos hídricos. É isso, né? É esse caso, que realmente é a big picture, é o que interessa no final das contas, né?
Mas, por exemplo, se você pegar o nosso arcabouço institucional hoje, né, a CETESB não faz gestão de recursos hídricos, daí não faz gestão de áreas contaminadas. Né? Então, realmente tem uma... Como é que essa transição vai ser feita? Eu acho que a gente vai resolver essa questão lá no futuro. No fim da nossa carreira, provavelmente a gente vai estar trabalhando com gestão de aquífero em área metropolitana de São Paulo, por exemplo. Eu acho que isso vai acontecer. Eu espero que antes, mas eu também acho que vai acontecer. O fim da nossa carreira não está tão longe, assim, tem mais uns 10 anos aí, eu acho que está perto. 10 anos não é nada. Cara, o problema é que eu não me vejo aposentado, eu acho que vou trabalhar até morrer, então eu espero morrer mais velho, gostaria de ver mais coisas, mas eu acho que tem razão, você tem razão. Eu só estou sendo otimista aqui. Mas olha... eu quero me aposentar deixando alguns problemas resolvidos, aí tá bom. Mas como eu gosto do que eu faço, eu não tenho planos de aposentadoria, pelo menos tão cedo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente está falando dessa transição para recursos hídricos, que eu acho extremamente importante. Eu tenho também trabalhado bastante com recursos hídricos. O Brasil tem uma situação privilegiada em quantidade de água mundialmente, né? Como é que está o mercado de recursos hídricos no Brasil? Como é que você vê isso? Porque a gente pode evoluir em várias técnicas, a gente tem um monte de gente boa na área de recursos hídricos no Brasil, mas o mercado está focado em algumas empresas, principalmente as de distribuição de água. Como é que você vê isso? Olha, eu acho que o Brasil vive... Essa é aquela fala clássica, né? À medida que você vai se aprofundando um pouco mais, você percebe isso com muita rapidez. O Brasil tem talvez uma das situações de falso conforto maior do mundo, né? A gente tem 12% da água do planeta, mas metade disso está onde vive 5% da nossa população, né? Então, hoje, a maior parte da água do Brasil, que faz com que a gente fale, temos 12% da água do mundo, isso está onde ela não é usada, né? Isso está lá na região norte, onde a gente tem uma porção ínfima da população, né? E aí você vai para cenários que poucas pessoas percebem, que é, por exemplo, você vê a região aí do PCJ, ela tem uma disponibilidade hídrica por habitante por ano que é igual ao do Oriente Médio, é 400 metros cúbicos por habitante por ano, né? Então a gente já tem problemas muito importantes, né? E essa questão da abundância de água, tal, mais ou menos, tem que tomar muito cuidado, né? Tem abundância de água onde eu não tenho muito uso para ela, né? E eu acho que a gente tem muito que evoluir ainda, né? Eu até não sou muito fã desse negócio de a água é subterrânea. Ela está subterrânea, né? Mas ela veio de um rio, ela veio da chuva, né? Ela vai ser rio de novo, né? Em alguns casos o rio vai virar água subterrânea de novo. Então acho que a gente tem que ter gestão de recursos hídricos, né? Eu gosto muito de água subterrânea, a gente trabalha com isso, mas eu gosto mais de gestão de água, né? E gestão de água, Everton, esse acho que é um clique enorme que a gente tem que ter como profissional, envolve gente, né? Não é uma questão de aquífero, transmissividade, é uma questão de, poxa, tem uma população para abastecer aqui, tem uma economia para abastecer, e eu tenho ecossistemas que eu preciso manter, né? Então não adianta a gente ser a cidade mais rica do Brasil, em São Paulo, e ter o Rio Tietê do jeito que ele está, né? Então eu hoje sou muito fã de, independente do tipo de água com qual a gente esteja, sobre o qual a gente esteja falando, eu sou fã de trabalhar essas coisas uma perspectiva de segurança hídrica, né? Sim. Segurança hídrica é todo mundo ter acesso à água, esgoto, a economia ter uma quantidade de água razoável para se desenvolver e os ecossistemas estarem protegidos, né? Mais recentemente, a gente está usando, e aí eu volto para a tua pergunta lá de será que um dia a gente vai usar os aquíferos? Eu volto para segurança hídrica ser um instrumento também para as cidades estarem mais preparadas para mudanças climáticas que estão chegando, né? Sim. Então, esses elementos de segurança hídrica, para mim, que são importantes para a gente fazer gestão de água. Se ela está subterrânea hoje ou se ela está superficial, é uma outra questão. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar, deixar de pensar água como quantidade e qualidade, e começar a pensar em segurança hídrica, né? E a segunda coisa, eu acho que nós avançamos muito, mas ainda temos muito o que fazer, é materialidade, né? Então, hoje a gente ainda faz balanço hídrico com uma margem de erro assim inaceitável, né? Independente de onde você esteja no Brasil, eu falo para o cliente, esse balanço hídrico aqui ele é muito aproximado, porque eu não tenho dado,
eu não tenho como ir lá fazer coletas, né? E a gente não está falando das regiões mais distantes do Brasil, estou falando do sul de Minas, né? A gente, poxa, eu preciso entender como é que o nível desse rio varia ao longo do ano. Não tenho dado, né? Eu tenho uma estação a 30 quilômetros daqui e uma a 60 quilômetros da montante, mas é aqui onde eu quero. Aqui não tem dado. Eu não vou conseguir colocar uma régua ali e medir a variação ao longo do ano, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente martela muito com os nossos clientes, né? Materialidade. Você precisa entender onde você está, você precisa entender quanto de água tem na bacia hidrográfica, quanto de água tem no aquífero e o que você está fazendo, né? A gente não recomenda para nenhum cliente entrar numa área onde ele exceda 10% do que está destinado hoje à população, né? Essa é a margem de segurança com a qual eu tento trabalhar, né? Mas nem sempre é fácil você colocar esses dados em pé, entendeu? Não, eu sei muito bem o que você está falando, entendo. Eu acho, a gente precisa de... A gente não consegue... como é que a gente vai fazer gestão do que a gente não consegue medir? A gente não tem informação, não tem como... E assim, isso é uma questão de decisões, nossa sociedade quer que seja assim, né? Você vai para o México, por exemplo, o México é um país muito comparável ao Brasil em vários sentidos, né? Sim. O México tem todos os seus aquíferos mapeados eletrônica e tridimensionalmente, né? Então você sabe, eu estou aqui nessa cidade, a espessura do aquífero aqui é tanto, né? E o nível estático é tanto, o nível dinâmico é tanto, né? Aqui no Brasil você chega em alguns lugares, o mapa hidrogeológico é 1 para 100 mil, sei lá. Então você acaba ficando com um conhecimento muito fragmentado, né? E isso dificulta muito a gestão, né? Então acho que o usuário tem que ter um amadurecimento nessa questão de materialidade que a gente ainda não vê. Não vê. E isso, para mim, é fundamental na América Latina toda, inclusive no México. Sim, sim. O México tem o histórico, aqui tem o histórico de uso de água subterrânea na própria capital, que talvez tenha espalhado a cultura para o resto do país. Aqui no Brasil, a gente tem em alguns lugares, mas principalmente é água superficial, é um país de água superficial. Sim, é muito diferente a hidrologia dos dois países. Então essa é diferente. Mas a gente tem que melhorar, eu concordo contigo. Precisamos melhorar isso daí. A gente tem mais uma dificuldade, que é no caso do Brasil, quando foi feito o plano de recursos hídricos, a água subterrânea ficou de fora, na verdade, né? Ficou de fora por... Assim, a gente tem dominialidade dos estados porque esqueceram da água subterrânea no nível federal e ficou para os estados. Foi basicamente isso. Foi planejado, né? Rapaz, eu vou te falar uma coisa que, para mim, foi uma novidade imensa, né? A gente usa vários chapéus na vida, né? E eu uso um chapéu hoje de ajudar meu pai a plantar milho no sítio dele, né? E eu fico olhando para o nosso rio lá, esse rio aqui, não sei, acho que não é uma fonte confiável de irrigação, né? E foi ao Banco do Brasil, né? Financiamento agrícola e tal. Cheguei lá, falei, tudo bem, eu queria dinheiro para furar um poço. O cara, não financiamos poço artesiano, moço. Falei, como assim? Falei, não, se você quiser comprar um trator, se você quiser fazer um curral, se você quiser comprar semente, a gente financia. Poço artesiano a gente não financia. Falei, por quê? Falei, não tenho a menor ideia, filho, eu sou gerente do banco, não está na lista aqui, né? Então, é interessante, né? O Estado não disponibiliza dinheiro para que a gente faça uso da água subterrânea, né? E é o maior banco de fomento agrícola do Brasil, né? Então, acho que se a gente tivesse financiamento, os poços seriam mais bem feitos, né? E eu descobri isso agora, não descobri isso como consultor, descobri como cidadão, né? Fui na agência do Banco do Brasil, lá em Conchas, o cara falou, não, a gente não financia poço artesiano. Falei, tá bom, então não vou fazer por enquanto, né? Tem que juntar o dinheiro para fazer. É incrível, né? É incrível. Essas coisas são parte da cultura. Então, a gente tem uma pergunta aqui para você, que era das águas subterrâneas, que esse ano é o ano de tornar o visível, né? Para a gente que é geólogo, você é geólogo, eu sou geólogo, é altamente visível. A gente passou a nossa formação olhando para as formações subterrâneas. E como é que a gente faz isso para quem não é? Porque quando a gente fala, principalmente para empresário, só para conversar com empresário, é difícil o cara que não é da área enxergar o que a gente está falando. Mas você tem uma experiência com clientes que trabalham com água. Qual que é essa sua experiência? O pessoal já enxerga a água subterrânea ou a noção é muito vaga ainda? Eu acho que são dois aspectos, Everton. A gente tem que separar bem, né? A gente tem que pensar na iniciativa privada, né?
A iniciativa privada avançou muito no entendimento sobre a água subterrânea, justamente por indisponibilidade de água superficial, né? Então, hoje está todo mundo muito mais atento, né? E alguns lugares do Brasil já fazem uma gestão super adequada, né? Agora, eu sempre acho que a gente tem que tratar isso como sociedade também, né? Não são só relações comerciais. Então, eu acho que a única placa que eu vi no Brasil sinalizando um aquífero até hoje foi em Ribeirão Preto, né? Tem uma placa lá numa parte da cidade, aqui é a zona de recarga do aquífero Guarani, né? Você conhece o Canadá bastante. No Canadá é mandatório, né? Essa aqui é a zona de proteção do aquífero tal, né? Essa aqui é a zona de recarga do aquífero tal. Então, eu acho que placa ajuda muito a conscientizar as pessoas, né? Se ela for bem feita, não pode fazer de metal, porque senão o pessoal rouba, né? Nossa sociedade é muito desigual, né? Mas as pessoas, assim, uma placa ajuda muito as pessoas a entenderem, né? Eu abordei uma concessionária recentemente para falar, vamos fazer essa rodovia corta um aquífero super importante aqui, vamos sinalizar isso, né? Não podemos, isso está fora do plano de comunicação da empresa, vai confundir o usuário, não sei o quê, essa informação não é tão digerível assim e tal. Então, eu acho que, de novo, é a questão material, né? Como é que você vai saber? Outro dia eu vi um advogado famosíssimo falando, eu tenho muita preocupação com o aquífero Guarani aqui na cidade de São Paulo e tal. Gente, o aquífero Guarani está 150 quilômetros daqui, né? Mais, né? Então, eu acho que placa ajudaria, tá, a conscientizar. E aí, claro, eu não estou sendo simplista aqui. Esse é um primeiro passo da educação ambiental, de as crianças entenderem que embaixo delas tem água, mas a gente tem que ter uma série de outros instrumentos, né? Como, por exemplo, essa coisa de financiar a exploração de água subterrânea de uma maneira racional, né? Se me traz aqui um plano de um poço, né? Me traz aqui um desenho de um poço com uma RT confiável, eu financio. Se houvesse financiamento, o poço seria um poço legal, né? Você não poderia fazer um poço clandestino. Exato. Né? E assim, se você quiser fazer um curral, você tem que levar o projeto lá. Esse aqui é o curral que eu vou fazer, tem tantos metros quadrados, vou cobrir com telha, não sei o quê. Você não vai lá e fala, eu quero fazer um curral. Então, acho que para poço seria um negócio. Agora, eu acho que a iniciativa privada já entendeu a importância das águas subterrâneas há algum tempo, né? Sim. Uma fonte segura e confiável, qualidade bastante razoável, na maior parte das vezes. Mas a sociedade ainda não. Né? Eu acho que eu me lembro da minha formação escolar, a gente aprendia os nomes dos rios no Brasil, né? Rio Amazonas, Rio São Francisco, né? Mas ninguém fala do aquífero Alter do Chão, do aquífero Barreiras, do aquífero Guarani, né? Isso hoje até já melhorou, mas as crianças não estudam isso na escola, aí fica difícil. Né? Criou o Instituto Água Sustentável exatamente para isso, fazer projetos sociais e divulgação científica e projeto educativo. Porque a gente tinha uma dificuldade muito grande, eu como professor universitário, tinha dificuldade de falar com pessoas não pesquisadoras, falar com as pessoas normais do assunto do dia a dia, que é água. A maior parte das pessoas, a gente sabe que não tem um conhecimento real, para a maior parte delas é abrir a torneira e ver a água chegar, né? Só percebe que é difícil quando está em crise, né? A gente tem muita água e não sabe cuidar direito, você sabe, né? Você tem alguma ideia, na sua experiência, de como falar com mais gente? Como é que a gente ampliar isso daí? Como é que a gente pode fazer, se a tua empresa tiver forma de trabalhar junto com a gente? Tem alguma ideia disso aí? Olha, em primeiro lugar, nós não estamos sós, né? Eu tive numa reunião com o presidente do Serviço Geológico francês, faz tempo já, antes da pandemia, uns 2 anos. E eu perguntei para ele qual era o maior desafio dele, né, como presidente do Serviço Geológico francês no século XXI. Ele falou, cara, é comunicação. A gente tem hoje ferramentas computacionais espetaculares, eu entendo a geologia da França em 3 dimensões, eu tenho tudo isso na minha cabeça, mas a gente não consegue conversar com o público em geral. Não conseguimos conversar com o público em geral, linguagem super hermética, e as pessoas começam a ficar receosas. E alguns dos projetos que a gente tenta viabilizar não são viabilizados por falta de comunicação adequada. Né? Então, assim, primeira coisa, a gente tem que, como hidrogeólogo, como profissional da área, se aprimorar na nossa comunicação. Né? Essa é a primeira coisa. E isso vale para o setor privado, vale para
universidade, vale para ensino fundamental, né? A gente não tem hoje muitos profissionais de comunicação trabalhando com água subterrânea, né? A gente tem muito hidrogeólogo. E alguns dos nossos colegas, eles assim, botam a plateia para dormir em 15 minutos. Né? Olha, o aquífero é heterogêneo, não confinado, fissurado, acabou, ninguém já perdeu. Né? Então, acho que o desenvolvimento de material de comunicação bem feito por profissionais de comunicação ajudaria muito. Né? E eu sou fã, cara, de educação. Eu acho que educação resolve também. Sim. Não é um bom exemplo a água subterrânea, mas eu sou nascido e criado em Santo André. Santo André tem um dos maiores mananciais do Brasil, que é a represa Billings. Eu nunca visitei a represa Billings como estudante, né? Mas tem que levar a molecada para ver. Vamos ver nascente, vamos ver. Você não precisa ir para o campo só quando você vai fazer faculdade de geologia, né? Acho que a gente tem que trazer a sociedade para ver essas coisas, né? Tem um lugar que eu acho espetacular em São Paulo. Estou lutando muito pela preservação dele. Não é uma batalha simples. Tem a Praça das Nascentes lá no Sumaré. É um lugar que você vê água brotando na cidade de São Paulo. A gente já fez estudo, não é vazamento da Sabesp, uma configuração geológica lá que criou uma série de nascentes. Né? Você me mandou, eu assinei um abaixo-assinado ali na praça. É uma luta para manter aquilo. Não, lugar, nessa praça ali tem uns lugares que o pessoal, no passado, lá bem no passado, porque o pessoal parava para lavar carro, lembra disso daí? Sim, tinha um ponto de táxi lá, o pessoal adorava aquele ponto de táxi, porque eles lavavam o táxi na frente. Né? É isso então, aí. hoje, aquela região ela é super valorizada e tem gente querendo colocar prédio do lado, assim, com garagem. Né? Então, assim, dentro das nossas grandes cidades, acho que a gente tem que ter parques dedicados à água subterrânea. Né? Isso ajuda. A criançada vai, pô, eu fui no parque, eu vi, ele cresce com o bagulho e tal. Peraí, tem alguma coisa aqui embaixo. É isso aí. A gente não tem nenhum parque urbano no Brasil dedicado à água subterrânea. Deve ter alguma coisa lá em Ribeirão Preto, mas não com esse foco, entendeu? Eu acho que isso é um baita instrumento de divulgação de conhecimento de água subterrânea. Parques urbanos dedicados a nascentes. Mas não só. A gente tem alguns trabalhos, por exemplo, a gente está fazendo alguns projetos com rios, porque rio é aquela história, como é que o rio flui quando não chove, né? Você não tem a porta. Então, tem umas perguntas extremamente simples que as pessoas não veem. Então, tem um trabalho de conscientização. As pessoas, não é que o desleixo com o cuidado da água é falta de informação. As pessoas não são mal intencionadas em relação a isso. É falta de informação. Se tem informação, cria pertencimento. É o que você falou, o sujeito vai lá ver a nascente, ele vê que aquilo tem uma importância na vida dele, ele passa a se preocupar. Você nem sabe que existe, né? Não tem como fazer. É verdade, é verdade. A gente tem alguns trabalhos nesse sentido aí. Você participou de algum trabalho nesse sentido aí como empresário? Como é que você, além da praça lá? Olha, a gente criou já para empresas de dentro e de fora do Brasil glossários de hidrogeologia, né? E a gente criou principalmente roteiros de, olha, você quer usar águas subterrâneas? Está aqui o que você pode fazer e está aqui o que você tem que fazer. Né? Se você pular qualquer parte do que você tem que fazer, você vai ter problema. Né? E funcionou muito bem. A gente fez um negócio desse para uma empresa africana que tinha muito problema de, assim, de cada 10 poços que eles perfuravam, 7 eram secos. E aí vieram perguntar para a gente, pô, mas por que esse negócio de água subterrânea é tão difícil? Assim, eu falei, não, peraí, o cara que foi lá furar, ele conversou com você antes, se apresentou um projeto. Não, o cara chega lá e fura. Né? Então a gente colocou lá, tem um estudo hidrogeológico prévio, o cara vai te dizer quanto que ele vai furar. Claro, né? Pode ser que ele fure 100 metros para baixo, fure menos 70 metros, mas não é assim, sai furando o paliteiro, né? E a gente conseguiu reduzir o número de poços secos de cada 10, eram 7, para cada 10 são 2 agora. O pessoal ficou super feliz. Né? Então a gente criou meio que uma cartilha, assim, uso de água subterrânea. Está aqui o do's e o don'ts. Né? E funcionou muito bem. Funcionou muito bem. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Você trabalha como você está agora trabalhando com multinacional, e eu estou trabalhando no projeto lá, a gente está levando o projeto com o John Cherry, o Groundwater Project, que é de divulgação, de produção de livros e tal. E uma das coisas interessantes, talvez você possa nos ajudar, é que
a gente trabalha com professores, basicamente. Os professores têm uma dificuldade dessa relação de rede de trabalho, de pessoas, que uma empresa naturalmente tem, porque ela depende disso daí. Então, se você tiver sugestões para a gente, que possa usar até a própria estrutura da empresa para ajudar a divulgar, para ajudar a formar os grupos, seria muito bem-vindo. Não, eu acho que o grande desafio, Everton, é desmistificar, né? A água subterrânea não é tão complicado assim, como pode parecer no primeiro momento, né? E se as pessoas estiverem conscientizadas e usarem melhor, o risco de má utilização é menor, né? Sim. Então, não é ser simplista, é ser simples, né? É uma arte você ser simples, né? Porque, olha, se você quiser falar hidrogeologuês e botar todo mundo para dormir em 15 minutos, cara, é muito fácil, né? E eu acho que a gente ainda bate muito na tecla técnica, quando, na verdade, a tecla a ser muito batida é comunicação. Chama um profissional que não é da área para explicar isso para as pessoas, né? O Isaac Asimov dizia que o auge da sofisticação é você conseguir tornar uma coisa simples, né? Não, e é engraçado, eu esqueci de te mencionar isso. Antes de fazer geologia, eu fiz um ano de jornalismo. Então, eu chegou uma hora no curso de jornalismo e eu falei, não, isso aqui não é para mim, eu quero alguma coisa mais prática. Então, eu fui para geologia, né? Mas eu tenho muito amigo jornalista, né? E o jornalista é aquele cara que escreve sobre tudo sem conhecer nada, né? Mas ele tem essa capacidade, né, de traduzir coisas muito complexas para que o público normal leia, né? Às vezes até distorcendo, tal, mas eles têm uma capacidade que nós não temos. Então, eu acho que a questão da comunicação tem que ser feita por profissionais não técnicos, profissionais de comunicação. Mas é bom que alguém tenha... Mas um técnico que saiba comunicar é importante, porque ele tem... É mosca branca, né, cara? Assim, eu acho que você sentar e explicar para um executivo água subterrânea é complicado, cara. Você tem que fazer... eu tenho que fazer isso em 2 slides de PowerPoint com 5 bullets cada um, entendeu? E olha lá, isso é muito difícil. Eu sei bem. Não, mas se você for falar, ó, aqui a permeabilidade é maior, a pluma andou mais rápido, você já perdeu o cara, entendeu? Então, você, ó, tá aqui, ó, o seu problema é esse, o seu risco é esse, e a questão técnica tem um relatório inteiro lá que o teu gerente de meio ambiente aqui vai ter que entender, né? Mas você tem que entender que o teu problema aqui é esse aqui, ponto, né? Acho que tem que explicar para as pessoas assim, olha, o problema é esse, tá circunscrito. Eu tenho um exemplo prático que eu lido direto, que eu estou trabalhando com o John Cherry, que é o maior hidrogeólogo, ou pelo menos o mais famoso de todos, mas é um cara absolutamente uma sumidade em hidrogeologia no mundo, né? Ele para se comunicar com não hidrogeólogos é o fim do mundo, né? Porque não vai. Difícil. Ele vai falar ele tem lá o supernome, o prestígio, ele vai falar com os jornalistas e a mensagem não chega. Ele não consegue passar a mensagem. É complicado. A gente, assim, eu uso muito essa analogia. A gente acha normal, né? Você está falando com as pessoas sobre coisas que estão acontecendo 60 andares para baixo de onde você está, né? As pessoas começam a entender, cara, 60 andares é muito para baixo, né? E 60 andares, cara, são 180 metros. Eu já furei poço de 550 metros, né? Então, assim, quando você fala para o cara, o que eu estou te explicando ocorre a 60 andares abaixo de você, ele já olha e fala, deixa eu ver esse cara, porque não é fácil, né? Agora, se você fala, não, o aquífero é confinado, semi, não sei o que, tal, profundidade média, né? Acabou, o cara se perdeu. Né? Exatamente. A maior parte das pessoas já para no aquífero. Você fala agora, o Everton, tem uma questão que eu acho importante para as águas subterrâneas, inclusive, e nisso eu acho que a gente ainda está muito... Voltando a uma pergunta lá de trás, acho que a gente ainda tem muito que aprender. Eu acho que, de maneira geral, na América Latina, com algumas exceções, a gente usa a água de uma maneira linear, né? Eu pego ela do ponto A, quer seja uma nascente, quer seja um aquífero, eu uso ela do jeito que eu quero e eu jogo no ponto B, né? E o ponto B não necessariamente está conversando com o ponto A. Eu acho que uma coisa que tem muito futuro no Brasil para a gestão de recursos hídricos e também para a gestão de águas subterrâneas é circulariedade, né? A gente tem uns tabus aqui no Brasil que outros países já quebraram, né? De fazer, por exemplo, recarga artificial de aquífero. Né? Eu acho isso, assim, não tem nenhum projeto sólido no Brasil para a gente fazer isso. E eu cheguei numa fase da minha carreira hoje que o pessoal pergunta qual que é a fonte de água mais confiável dessa cidade. A fonte de água mais confiável dessa cidade é a estação de tratamento de efluente. Porque no dia que não tiver efluente lá, a cidade acabou. Né?
Então, eu acho que essa questão de circularidade de água é muito importante. É um negócio que nós, hidrogeólogos, não praticamos, né? O vetor do aquífero é sempre de baixo para cima, né? Agora, de cima para baixo, a gente não está pensando, né? Então, Mas a gente você pega... a gente criou o Instituto Água Sustentável exatamente com isso. A gente começou o trabalho, foi uma tese, eu tinha esse trabalho aí, e a Bruna foi minha orientada. A gente criou o Instituto Água Sustentável quando a gente estava criando um conceito a partir da pegada hídrica, exatamente disso, que é de água compensável. Então, você tira a água do aquífero, uma água de uma qualidade boa, né? Você usa em algum lugar e você lança na qualidade do rio. Essa é o que a lei permite, ou seja, você tem uma licença para degradar a água, né? Além disso, você não devolve ela para o aquífero. Então, uma água que demorou, sei lá, dependendo do aquífero, no Guarani, demorou 10.000 anos ou 1.000 anos, seja lá para chegar lá, né? Não tem recarga, entendeu? Eu acho que são dois aspectos. Eu acho que a gente tem que começar a praticar mesmo circulariedade, né? Eu acho que a água ela é naturalmente circular, né? A água tem todo o seu ciclo que é circular, então não adianta a gente querer enfiar ciclos lineares, né? Hoje é praticamente tudo linear no abastecimento público do Brasil, tudo. Muito pouca circularidade. A única coisa que a gente tem de circularidade na região metropolitana de São Paulo, é o projeto Aquapolo, né? Eu pego o efluente e uso para uso industrial. Muito bem. Uma outra coisa que a gente não começou a discutir aqui no Brasil ainda, que eu acho que é muito importante, sazonalidade, né? Eu não posso jogar no rio a mesma quantidade de efluente no verão e no inverno. São rios diferentes, né? Então, você pega o México, por exemplo, você tem lá as outorgas de lançamento de efluente, elas variam de acordo com a vazão do rio, né? E todo mundo sabe que na época de seca a vazão está menor, você tem que gerar menos efluente, né? Então, de novo, né, a gente não pode ter só sistemas lineares em cima de sistemas que são oscilatórios, né? Tem sazonalidade e circulares, né? Então, essas duas coisas eu acho que a gente tem que trabalhar melhor como hidrogeólogo, né? Sazonalidade. Acho que a gente tentou vender isso para um cliente no Brasil, não funcionou. Falou, olha, no verão você tem que usar água superficial, no inverno você usa água subterrânea. Mas você não pode ficar fazendo uso da mesma fonte distintamente, porque o sistema natural ele não é assim, né? O cliente não entendeu, não quis comprar o projeto, né? Então continua lá usando água subterrânea linearmente. E tem um baita rio do lado que ele poderia usar e preservar muito mais a água subterrânea, deixar ela descansar um pouquinho. Então, eu acho que se a gente tiver que avançar para algum lado, em gestão de recursos hídricos, e principalmente isso é muito aplicável à água subterrânea, é também tentar usar circularidade e sazonalidade. A gente não pode, hoje, no Brasil, fazer recarga artificial de aquífero. No México já pode, né? Sim. Então, assim, nós vamos fazer isso com água tratada da Sabesp? Por enquanto, melhor não. Mas vai chegar uma hora que vai precisar fazer, né? Vai precisar fazer. Aí, voltando àquela questão lá de trás da transição de áreas contaminadas e gestão de recursos hídricos, pode ser que a gente reinjete nos aquíferos essa água que a gente está tratando hoje dos sistemas de remediação em quantidades que a gente nem imagina, né? Sim, água limpa. Água limpa. Água limpa, né? A água que o aquífero vai ter condição de trazer para uma qualidade melhor quando você for reaproveitar essa água. Mas hoje é zero. Circularidade de água no Brasil é zero. Zero. Muito pouco, né? Sim. E a gente trabalha... Mas não só no Brasil. Eu trabalho bastante com o pessoal como fala? Management Recharge. Gestão, né? Uhum. Recarga artificial com... Como é que fala? Management. Gestão mesmo, né? Então, a gente tem alguns lugares que tem isso. Os lugares, em geral, são os lugares que já estão passando por ausência de água. Você não tem mais água subterrânea, então você é obrigado a fazer. Então, começou a entrar por necessidade. Mas por prevenção e precaução, não conheço onde esteja acontecendo, não. Aliás, tem um caso interessante só. Na Indonésia, a gente viu um negócio legal lá. Tem uma entrevista que a gente fez com o pessoal, muito interessante. Mas esse o caso mais legal que eu conheço, e que é assim, para mim é assim que deveria ser, é a Orange County, na Califórnia, né? Eles evitam a intrusão salina, colocando o efluente da cidade tratado, e isso alimenta o aquífero do qual eles vão se utilizar, né? Só que
Aí a regra está definida para todo mundo, essa água que entra, ela entra com nitrato, concentrações baixas, mas você sabe como o nitrato é perigoso. O regulador aceitou isso, eu sei que esse aquífero está sendo contaminado, entre aspas, mas essa água vai ser tratada lá na frente. Se assim não fizéssemos, a cunha salina ia entrar e destruir tudo, né? Então, olha, tem alguns exemplos já de extrema circularidade de água. Mas é o que eu te falei, a Califórnia não é que está fazendo. A Califórnia já estragou muito. Ali a água já está muito escassa, né? Então, até em termos de custo, não é barato você tocar um sistema desse. Já se faz viável. Né? Mas a gente vai chegar lá, cara. A gente tem que usar a circularidade de água. A gente entrevistou o cara da Califórnia que faz esse sistema aqui no ano passado, no nosso... a gente tem um evento que chama Making Groundwater Visible com o Groundwater Project. No ano passado, a gente entrevistou o pessoal da Califórnia. Está lá no YouTube, para quem quiser dar uma olhada. É bem isso mesmo que você falou. Esse estudo de caso de Orange County é sensacional. Os caras resolveram 3 problemas graves, não só de escassez de água, mas essa coisa de intrusão da cunha salina com uma solução só. É um negócio localizado. Ainda tem um problema lá grave. Isso vai ser expandido muito na Califórnia e no mundo inteiro. O México, por exemplo, também tem essa situação. A cidade do México tem, sei lá, não deve ter 50 anos de água no aquífero que ela utiliza na cidade do México. Entendeu? Rapaz, eu conheço bem a situação do México, principalmente fora da região metropolitana da cidade do México. Então, assim, a gente tem uns números, Everton, de que eles perdem 70% da água subterrânea que eles bombeiam para evapotranspiração. Nesse caso, é evaporação mesmo, né? Então, tem tanto jeito de melhorar o uso de água subterrânea, cara. É só inovar e abrir um pouco a cabeça. Sim, concordo com você, concordo. Ô, Elton, o papo está excelente. Por mim, conversaria mais 1 hora aqui, mas o nosso tempo já está no final. Eu pedi para você, primeiro, gostaria de agradecer. Gostaria que você fizesse suas considerações finais aí, por favor. Olha, eu acho que uma parte boa da audiência que vai ver isso aqui são de pessoas que têm que se definir profissionalmente, o que elas querem fazer, né? Eu acho que a água vai ser um tema muito importante para o Brasil. Essa sensação de falso conforto que a gente tem ainda vai cobrar um preço alto e a gente vai precisar de gente muito qualificada para fazer isso. Não são só hidrogeólogos que vão resolver o problema, tem engenheiro hidráulico, engenheiro civil, e uma gama enorme de outros profissionais. Mas, assim, quem for trabalhar com água tem que já trabalhar essa questão de comunicação desde muito cedo, né? Eu acho que se a gente tiver profissionais que conseguem se comunicar com uma parte grande da população, sendo bons técnicos, né? Você não pode ser leviano, você não pode ser simplista, né? Olha, assim, a água funciona assim, é o caldo do feijão. Não é isso, né? Eu acho que a gente resolve uma parte enorme dos problemas que a gente enfrenta hoje. Então, assim, eu acho que o Brasil vai ter que melhorar a gestão de água subterrânea, gestão de água superficial, sem dúvida. A gente ainda vai chegar num ponto de agora não dá mais para brincar, né? Nós não estamos muito longe disso. Algumas regiões do estado de São Paulo, acho que tem trabalhos excelentes sendo feitos aí, PCJ, isso para mim é referência no mundo todo, né? Mas o número e a qualidade dos profissionais envolvidos com isso tem que crescer, né? Tem que crescer muito e o Brasil vai ter desafios de água. Eu não estou nem falando ainda de mudança climática, mudança de regime de chuva, né? Isso daria papo para uma outra hora de conversa. Mas eu acho que a água é um assunto que vai ficar muito interessante no Brasil por muito tempo. Concordo. Pessoal, agradeço, Wilton. Foi um prazer bater um papo com você e muito obrigado pela gentileza de participar conosco aqui. Sei que você está enrolado aí, trabalhando fora, mas foi muito gentil de aceitar. Parabéns pelo nosso título do Campeonato Paulista aí, para não esquecer. E obrigado. Pessoal, vocês, por favor, que estão assistindo a gente, cliquem aí e dêem uma olhada no material do Wilton lá, que ele tem um trabalho muito, muito legal na empresa dele, tá? Dá uma olhada no nosso material aqui, cliquem, compartilhem com seus colegas. O trabalho na área de água, como o Wilton apresentou, já é muito importante no Brasil e vai ser cada vez mais importante. Precisamos de profissionais bons, profissionais competentes. Estudar água é o futuro, tá bom? Agradeço a todos e obrigado pela atenção. Valeu, tchau, tchau.